Ora, e meu convidado neste Jornal de Domingo, o Cardeal Dom Arlindo Furtado. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. O senhor esteve no conclave que escolheu o novo Papa. Foi um momento histórico para a Igreja Cabo-Verdiana. O que sentiu quando atravessou as portas da Capela Sistina e elas foram fechadas para a escolha do novo Papa? Quer dizer, é uma experiência única porque o ambiente era muito denso, mas ao mesmo tempo suave, porque todo o ambiente era envolvido pelo ambiente espiritual. Nós rezamos muito em conjunto para que, com o Espírito Santo, pudéssemos escolher um Papa que servisse tão bem a Igreja nos tempos de hoje, mas para além da Igreja também pudesse servir a sociedade, porque o mundo está conturbado e a palavra do Papa é sempre uma palavra iluminadora. E rezamos muito, mas também sentimos que toda a Igreja estava em oração para que, de facto, emergisse um Papa, nos fosse dado um Papa também que pudesse guiar a Igreja com segurança, com clareza, com afeto, com carinho, como uma família do povo de Deus. E quando, de facto, foi a primeira vez, eu conhecia a Capela Sistina, várias vezes entrei lá e por muitas razões, em várias ocasiões, mas neste contexto de conclave foi a única. Há um peso emocional muito grande, não é? Há uma consciência de responsabilidade, uma dimensão que nos ultrapassa e não conseguimos descrever, mas senti que Deus estava conosco e algo de bom havia sair daí. E o senhor já conhecia o Cardeal Roberto Prevost? Foi o primeiro contacto? Eu só o conheci durante a Assembleia Geral dos Cardeais, antes do funeral do Papa Francisco. Até estivemos a conversar, porque ele também não me conhecia. Ele dirigiu-se a mim para me perguntar de onde era, como me chamava, e como tínhamos também crachá que nos identificava, e falámos um bocadinho sobre, portanto, a procedência de cada um e tal. Mas E acredito que deve ter feito um convite para vir a Cabo Verde. Bom, eu não tive a oportunidade de fazer depois da eleição, porque foi sempre o momento de homenagem, depois o momento de cumprimento na sala do Sínodo. Não deu ainda para o convidar, porque também todos estávamos empenhados com muitas outras coisas urgentes da Igreja hoje, né? Uhum. Mas com certeza terei a oportunidade. O que é que este Papa vai trazer para a Igreja Católica? Ele é um Papa reformador? Na linha de Francisco? Outro estilo, mas na linha do Francisco e com algo de novo, a meu ver. Ele é um homem muito ponderado. Francisco era um homem que tinha o coração nas mãos. Ele falava aquilo que sentia, aquilo que pensava de uma forma espontânea. Esse Papa não. Esse Papa é matemático, e é filósofo, é teólogo, de modo que ele fala menos do que o Francisco, menos espontaneamente, de uma forma mais elaborada. E talvez a Igreja precise disso, né? Porque Francisco às vezes foi mal compreendido por causa da sua espontaneidade. Foi preciso depois explicar, não é? Para que as pessoas entendessem bem, em pormenor, aquilo que ele queria dizer e o alcance da sua comunicação. Este procura preparar-se antes e dizer de uma forma mais refletida. A Igreja precisa disso para evitar tensões desnecessárias a nível interno. Se bem que a Igreja é feita de diversidade, mas não unidade, mas nós devemos entender bem no interior da Igreja para não andarmos aí a acelerar imaginações, preconceitos a respeito uns dos outros. Portanto, ele vai contribuir para uma relação mais pacífica no interior da própria Igreja, no entendimento... Por que diz isso? A Igreja precisava desta paz interna? Sabe, o Papa Francisco deu uma sacudidela muito grande no interior da própria Igreja, que precisava de umas reformas profundas. E havia pessoas instaladas. Portanto, essas medidas profundas, quase radicais, que o Papa Francisco tomou, cria sempre um certo mal-estar em algum setor. Então, ele vem para apaziguar a família, não é? Ao mesmo tempo que nos incita a congregar os esforços para a nossa missão essencial, que é o anúncio do Evangelho, portanto, com clareza, com autenticidade, mas com muita alegria, com muito amor, e, ao mesmo tempo, a Igreja preparar-se melhor para dar um testemunho com melhor qualidade da mensagem que temos, que é a mensagem de Jesus Cristo, e da pessoa de Jesus que está conosco, e com o seu Espírito Santo para nos unir cada vez mais e guiar e lançar na missão, porque a palavra de Deus é para todos. A Igreja precisa de dar um bom testemunho, ao contrário do que tem acontecido, portanto, no passado recente,
para que depois a nossa mensagem, a mensagem que é de Cristo, seja mais credível aos olhos do mundo de hoje, que é muito crítico, que é muito exigente. O senhor fez história. É o primeiro cardeal cabo-verdiano que participou num conclave. A Igreja cabo-verdiana já não merecia ter um cardeal há mais tempo. Faço esta pergunta porque nós somos uma igreja secular, vamos fazer 500 anos de história. Fomos a primeira diocese católica nos trópicos. Olha, nós não tínhamos essa missão, porque eu queria dizer assim uma coisa, que parece vulgar, mas é importante. Se nós não tivéssemos tido a independência, dificilmente teríamos um cardeal. Porque o país colonial, portanto, absorve muita coisa, né? A metrópole absorve quase tudo. E eu penso que a Igreja Portuguesa também tinha junto Sim, quer dizer, absorveria. Mas o Papa Francisco teve a visão mesmo nos países que têm outras províncias e outras dependências do ultramar. O Papa Francisco é um homem de olhão e joga na Boa Vista, não é? Ele é muito sensível a essas coisas e gosta de chamar as coisas pelo nome. Era possível que o Papa Francisco na mesma desse um cardeal a Cabo Verde e virar a nossa história. Mas a independência com certeza facilitou. O Papa Francisco disse isso mesmo. Isto devia ser mais tempo. O Cabo Verde, pela sua história e pelo nível de cristianismo que tem implantado, portanto, no seu seio, merecia ter um cardeal há mais tempo. Ele disse isso a mim, disse aos nossos governantes também. Portanto, o Papa Francisco, graças a ele também, foi uma... Mas não é a minha pessoa que fez a história, é Cabo Verde que assume a sua história e é reconhecido e avança. Portanto, devemos ter essa ideia clara de que não é a pessoa... Nós não caímos de paraquedas. Nós nascemos num terreno fértil, que é a nossa história, que é a nossa cultura, que é a nossa sociedade, e aí recebemos, tentamos, portanto, enriquecer e partilhar daquilo que recebemos. É isto que é a cidadania, é isto que é o papel de qualquer um de nós, é o que nós tentamos fazer todos, devemos fazer por Cabo Verde. Durante o conclave, ou mesmo antes do conclave, havia muita a expectativa de que um Papa africano pudesse ser eleito desta vez. Havia o cardeal Robert Sarr, havia o cardeal Turkson, nomes que circularam muito na imprensa internacional. Ainda não é tempo de África ter um Papa, levando em conta que o cristianismo no continente africano está em progressão e havia todos estes dados que nos davam indicação que isto poderia acontecer. Por que é que o continente africano ainda não conseguiu eleger um Papa? Olha, eu não sei porquê, mas há de ser um dia, a esperança que eu tenho. A Igreja, nós às vezes lutamos muito, torcemos muito pela nossa equipa preferida, né? Pelo nosso regionalismo. Mas a Igreja funciona de uma forma... O ambiente que nós vivemos lá dentro é um ambiente familiar, tranquilo. Todos tivemos bem presente sobre os nossos olhos a realidade da Igreja, a realidade do mundo, né? Havia algumas referências sobre alguns cardeais africanos, mas olha, talvez ainda não seja o tempo, né? Porque o Papa, como eu disse, além da dimensão da Igreja, também tem uma dimensão política, económica e social muito, muito grande. Nós talvez tenhamos que crescer mais em África em termos de estabilidade, em termos de projeção no mundo. Porque a Igreja também faz parte da realidade social e política do continente e da região. Um Papa africano talvez se envolvesse muito mais na resolução de problemas internos da África do que... Mas quem sabe, né? Mas eu estou convencido de que a escolha de um Papa não é só obra humana, é obra do Espírito Santo. Cristo disse, eu estou sempre convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Não chegou o tempo, chegará. Houve referência ao cardeal Sará, ao cardeal de Fridolin, de Kinshasa. São palpites humanos. Mas o tempo chegará um dia em que a África também terá o seu cardeal, como a América Latina já teve e já tem. E agora a América do Norte também, né? Não é? Portanto, condividir o novo Papa também com a América Latina, a Europa já teve tantos, e qualquer dia chegará a nossa vez. Nós somos países... A independência da África é relativamente recente. Isto também tem o seu peso político e económico para que o próprio Papa africano tenha uma dimensão, um peso mundial mais consentâneo com
com o papel de liderança que deve assumir. O Papa Leão XIV assume o seu papado num momento conturbado do mundo. Guerras na Europa, recentemente ouvimos uma instabilidade entre a Índia e o Paquistão, dois países, duas potências nucleares, uma guerra comercial que ninguém sabe onde irá parar. Qual deverá ser o papel da Igreja neste mundo volátil? O Papa deu sentido. O Papa é um homem sereno, um homem seguro, um homem firme, um homem que pode ser referência para todos. Agora, ele vai ter a diplomacia, e parece que está preparado para isto, mas também tem bons assessores nesse sentido, de insistir sobre a verdade das coisas, mas sempre com espírito edificante, construtivo. A verdade no amor, para juntar as pontes, para desempenhar o seu papel de pontífice, né? Fazer pontes entre as partes. Na verdade, com amor, com paciência, usando uma pedagogia portanto, um espaçamento para que as coisas sejam feitas com solidez. Ele será um grande diplomata, um grande líder, mas que sempre se vai pautar pela verdade, pelo diálogo, pelo entendimento, para que os entendimentos tenham bases sólidas, para que possam perdurar e criar melhor ambiente para uma estabilidade e bem-estar de todos na paz e em comunhão. O Sr. Cardeal entregou o seu pedido de renúncia ao Vaticano e numa entrevista que deu recentemente à Infopress antes de ir para o conclave, disse que falta muito por fazer. O que é que precisa de ser concretizado na Igreja Católica aqui em Cabo Verde? Olha, muita coisa. Nós precisamos de estabilizar a família, antes de mais. Quer dizer, ajudar as pessoas a perceberem que, antes de se unirem, antes de se casarem, antes de constituir uma família, precisam conhecer-se bem, não é? Não precipitar-se. E para que juntos tenham um horizonte partilhado e tenham a capacidade de assumir o compromisso de viver o projeto comum partilhado, mesmo nos momentos exigentes, momentos difíceis. Isso para o bem pessoal, porque o ser humano, para a sua felicidade, requer alguma estabilidade. Não podemos andar sempre aos zigue-zagues. Nós precisamos ter uma estabilidade na vida. E na questão de relacionamento afetivo, a gente precisa de maturidade e de equilíbrio, de estabilidade, né? Assim é que nós podemos saborear a vida partilhada e o dom que o outro é para mim e vice-versa, né? Portanto, isto é importante. No nível da família há muito que fazer, preparar pessoas desde a adolescência, né, para habituarem e se treinarem portanto, a crescerem em maturidade e ter um relacionamento estável e sério. Já que fala em família, desculpe interromper o seu raciocínio. Esta semana foi a semana em que celebramos o Dia Mundial da Família e houve, tanto das Nações Unidas como aqui de Cabo Verde, uma chamada de atenção à responsabilidade parental em todo o mundo e principalmente aqui em Cabo Verde. O senhor sente que falta esta... Absolutamente. Nós vemos que a maior parte das pessoas, das crianças e dos adolescentes não vivem numa relação estável e, portanto, num lar com o pai e a mãe. Isso faz muita falta. Quer dizer, se a minha mãe me faltasse, o que seria de mim durante a infância? O tempo que mais preciso, sobretudo nos primeiros 7, 10 anos, né? Primeira e segunda infância. E se meu pai me faltasse, né? Faltar-me uma referência essencial para a minha maturidade afetiva e psicológica, para ser uma pessoa equilibrada, capaz de lidar com situações mais estressantes, de uma forma racional, de uma forma, portanto, humana e com a capacidade e a certeza de que eu, com o apoio dos outros, portanto, posso ultrapassar as dificuldades sem entrar em pânico, não é? Sem ficar traumatizado. Portanto, isto é fundamental. Portanto, falta a questão da família, preparar as pessoas para assumirem a família, e falta vocações também à vida sacerdotal. Falta formação humana para que, como o próprio dizia a segunda leitura de hoje, ou a primeira leitura da missa de hoje, criar cristãos firmes na fé. Porque nós temos cristãos que acreditam em Jesus Cristo, mas às vezes se aparecer um jabacoso, um mestre, então também vai lá e tal, porque está à procura de qualquer coisa. Não, cristãos firmes na fé que sabem o que querem, sabem o que são, e sabem o caminho a seguir, e sabem ajudar os outros a esclarecer-se sobre diversas questões da vida e da exigência da vida. Porque Jesus é a solução. Jesus é Deus e é homem, é amigo maior, é a solução para tudo.
também falta organização interna, estruturas, infraestruturas, formação. Nós gostaríamos que todos os nossos leigos e leigas, homens e mulheres, fossem formados em teologia, em liturgia, em história da igreja, em filosofia, para ter uma noção das coisas, de ter um juízo aprofundado de todas as coisas, para que tenhamos uma base sólida, não só ao nível da igreja, mas ao nível da nossa sociedade, com juízo crítico, para não aceitar qualquer coisa, mas coisas fundamentadas, para ajudarmos a viver a outro nível, tanto ao nível eclesial, como a nível social e ao nível político, porque o juízo crítico é fundamental para não comermos qualquer coisa que os outros nos apresentam. E o facto do Sr. Cardeal ter entregue o seu pedido de renúncia, isso não quer dizer que automaticamente o Vaticano terá que depois responder, e não se sabe até quando continuará como o Bispo de Santiago, não é? Até lá, qual é a sua grande estratégia, qual é o seu trabalho junto da Igreja? Até lá, o Vaticano aceitará, o novo Papa certamente vai ter isto em mãos também. E quando achar oportuno, Mas o senhor estava cansado para a tarefa árdua que é guiar o rebanho da Igreja Católica aqui em Cabo Verde? A Igreja tem 2000 anos de existência, tem uma experiência enorme. Por isso que determinou no direito canónico que aos 75 anos, uma pessoa que trabalhou até aos 75 anos, com amor, dando quase tudo que tem, ou tudo que tem, pode não estar em condições de continuar a conduzir o barco, não é? Pode não estar. Se estiver ainda, e o Vaticano vai fazer um juízo e vai ver até onde mais ele pode avançar. Senão, nós passamos, a Igreja continua, a sociedade continua. Nós não devemos estar nunca agarrados a nada. Isto para os da Igreja, bispos, párocos e outras funções da Igreja. Isto também é ao nível da política. Nós não podemos estar agarrados à liderança, porque, graças a Deus, tivemos a oportunidade, damos a nossa contribuição, ajudamos a preparar outros para assumirem, porque depois de nós, o mundo não acaba, o mundo continua. E se nós amamos o nosso país, amamos a nossa Igreja, temos que ficar felizes por, depois de nós, termos alguém que pegue as coisas e continue as coisas boas e melhore as coisas que precisam melhorar. E encontre novos caminhos, novas saídas para o bem comum da instituição que serve, da sociedade que pretende servir. E já sabemos quem vai ser o próximo Bispo de Santiago, ou ainda está no segredo dos deuses? Isto ninguém sabe ainda, nem o próprio Vaticano. Nós estamos agora em processo, através da Anunciatura, estamos num processo de consultas, né? Consulta vasta, depois vai se restringindo, né? Como a eleição do Papa, né? Primeiro aparecem alguns nomes... É um conclave por um bispado, digamos assim, não é? Exatamente. Depois, mas isto não depende só de nós internamente, isto depende sobretudo, mas através de consultas, sempre através de consultas, depois o número vai se limitando, até se concentrar em números mais limitados, e a partir daí, com os dados que o Vaticano tiver, eles vão decidir. Há uma curiosidade minha em relação à canonização do Negro Manuel. E eu, em tempos, recebi uma carta da Diocese da Argentina, em que o arcebispo Bergoglio dava todo o seu apoio à canonização do Negro Manuel, que também viveu durante muitos anos na Argentina e era o protetor da Virgem de Luján. Em que pé está esse processo? Quando é que nós poderemos saber a notícia desta canonização? Enfim, o que é que nos pode dizer? Olha, a primeira fase é a beatificação, que está em processo ainda, porque não é fácil, é preciso... Eu soube agora em Roma pela primeira vez, e é a primeira vez que estou a partilhar, acho que não tive a oportunidade de partilhar o nível de diocese, alguém que trabalha no dicastério para a canonização portanto, dos santos, me disseram que é preciso que haja um milagre comprovado. Há notícias de um milagre por intercessão do Negrito Manuel. Negrito Manuel. E então está em estudo esse milagre. Se comprovar, é possível que o processo se acelere e as coisas vão mais para frente. Oxalá que sim. Sr. Cardeal, nós estamos num ano em que estamos a celebrar 50 anos da independência de Cabo Verde. E a Igreja sempre esteve envolvida neste processo todo, desde a construção do Estado, enfim. Como é que hoje olha para Cabo Verde, meio século de história como país independente, que depois entregou-se à democracia? Olha, a independência foi uma grande bênção para o nosso país e todos nós torcemos. Eu me lembro, eu estava em Coimbra no dia da independência e éramos 5 na altura, né? O Manuel Veiga, que é o linguista,
e o Padre Constantino, o Boaventura e eu estávamos em Coimbra na altura a acompanhar através da rádio toda a cerimónia da independência. Todos nós torcíamos pelo facto, pelo grande evento da independência. Uma bênção. E, bom, houve aqueles primeiros anos de tensão mesmo com a Igreja, que não foi fácil. A relação... E hoje esta relação está serenada? Está totalmente sanada, completamente ultrapassada, infelizmente. São fases do processo. São fases do processo. Eu acredito que os políticos de então tinham boas intenções, porque tinham medo também, não estavam seguros de si e queriam também ter certeza de que as coisas seguiam em frente. Mas amadurecemos, começamos uma nova fase de democracia, e diálogo, entendimento. Cabo Verde cresceu muito, foi uma bênção e, felizmente, né, hoje todos nós achamos que foi um grande acontecimento e que projeta Cabo Verde para o futuro. Agora, todos os dias também vamos aprendendo daquilo que devemos continuar a fazer, daquilo que devemos melhorar e aquilo que não podemos repetir. Portanto, a vida é uma aprendizagem. Nós, todos nós, políticos e não políticos, todos nós cidadãos e os nossos amigos que nos apoiam, vamos aprendendo a fazer mais e melhor, porque cabo-verdiano precisa de viver melhor. Nós temos dificuldades, mas já fizemos muito. Mas, mesmo assim, com os poucos recursos que temos, numa boa gestão, com uma ousadia e com espírito de solidariedade, e sem ambições de grupo e pessoais, sem interesses pessoais, ultrapassando essa fase que é própria de adolescente, né? O egoísmo é muito de adolescente. Às vezes tornamos adultos e continuamos adolescentes muito egoístas. Só para mim, vem a mim, vem a mim. Mas se olharmos para o todo com disponibilidade, com despojamento, com generosidade e com espírito de fraternidade e alegria, nós poderemos juntos estar a viver melhor e podemos melhorar isso no futuro próximo. Espero que isso que aconteça para que, de facto, nos sentimos mais realizados, fazendo felizes os outros, ao mesmo tempo que juntos seremos também igualmente felizes. Uma última pergunta. Nós estamos a preparar o jubileu para os 500 anos da Igreja Católica aqui em Cabo Verde. Que iniciativas é que vão ser levadas a cabo? O que é que o senhor mais destacava? Olha, nós dividimos esse DCM em 3 fases, em 3 triênios. Estamos a caminhar para o fim do 3º triênio. E fizemos o Jubileu da Família, Jubileu dos Jovens, e vamos ter no dia 1 de junho, no Estádio Nacional, o Jubileu das Crianças. Esperamos lá milhares de crianças, largos milhares de crianças. E vai ser um dia de convívio, de celebração, de festa. E Jubileu é festa, é alegria do encontro na presença de Jesus Cristo que nos une, que faz de nós uma só família. E espero que todas as crianças que puderem, da Ilha de Santiago, Ilha do Maio, pelo menos, porque depois teremos também a ocasião de replicar isto na Vigararia de Fogo e Brava. E vamos, portanto, encontrar-nos para viver a alegria do nosso encontro com Jesus Cristo, celebrar a nossa fé e vermos que como é bom estarmos unidos, estarmos juntos, e como é bom seguir Jesus Cristo, que nos ajuda a viver a experiência da fraternidade aqui neste mundo, preparando-nos para a Jerusalém Celeste, o novo céu e a nova terra. Muito bem. Dom Herlino Furtado, obrigado por ter vindo ao Jornal do Domingo.